Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos direto ao ponto no nosso mergulho profundo de hoje, com muita energia. A nossa missão aqui é desvendar algo que, honestamente, define o sucesso ou o fracasso de praticamente qualquer interação profissional. A famosa presença de palco, né? Isso, ou num termo um pouco mais abrangente, a nossa presença de comunicação. O famoso e muitas vezes mal compreendido ethos. O nosso objetivo hoje é entender a mecânica real por trás da persuasão. E para isso a gente trouxe para a mesa de análise um material muito rico. Exatamente. A gente tem um conjunto de anotações e direcionamentos que são focados originalmente em gerentes de programas e projetos. Mas o que torna esse assunto tão universal é que dominar essa presença é absolutamente vital para qualquer pessoa. Com certeza. Qualquer um que precise alinhar uma equipe ou vender uma ideia. Sim. No mundo corporativo moderno, não importa o cargo que a pessoa ocupa no organograma, é vital. E esse é um excelente ponto de partida. O que torna essa análise tão necessária é que, frequentemente a gente trata a presença de comunicação como um dom místico, sabe? Nossa, sim. Aquela pessoa iluminada. Exato. Existe o mito daquela pessoa que entra em uma sala de reuniões e quase por gravidade já comanda a atenção de todo mundo. E a gente acaba atribuindo isso a um carisma inato. Como se a pessoa já nascesse com aquilo. Mas quando a gente disseca os conceitos de liderança e influência, fica muito claro que não estamos lidando com mágica. É um método muito bem estruturado. Entender esses blocos de construção muda completamente o jogo. Porque transforma algo abstrato numa habilidade treinável, né? Isso. Algo que pode ser aprimorado por qualquer um. Certo, vamos destrinchar isso com um cenário prático. Quero propor um exercício de imaginação para quem está ouvindo a gente. É muito comum a gente observar a seguinte situação nos escritórios. Um profissional passa semanas preparando uma apresentação crucial. O argumento que ele construiu é logicamente impecável. Está apoiado por dados irrefutáveis, projeções precisas. A apresentação dos sonhos. Exato. E além disso, tem um apelo emocional super bem delineado. Uma narrativa linda sobre como aquele projeto vai melhorar a vida do cliente final. No papel é a proposta perfeita. Mas aí chega a hora da verdade. E a sala continua fria. As pessoas balançam a cabeça, fazem algumas anotações, mas simplesmente não compram a ideia. A grande questão é tentar entender por que uma mensagem tão bem construída falha de forma tão espetacular na hora da entrega. Essa é a armadilha clássica de quem foca apenas na mensagem e esquece do mensageiro. É a falta do ethos. Exatamente. O motivo pelo qual essa apresentação perfeita falha é a ausência do ethos. Se a gente usar a metáfora de uma construção, a lógica e a emoção são como as paredes e o telhado de uma casa. Elas dão a forma, né? Dão forma e utilidade. Mas o ethos é a fundação de concreto. Sem essa credibilidade projetada, sem essa presença estabelecida, os argumentos lógicos e as histórias comoventes não têm onde se apoiar. E acabam desmoronando. Desmoronam. O público precisa confiar em quem está falando antes de sequer considerar confiar no que está sendo dito. É um filtro cognitivo primário. É instintivo. Muito. Se não há uma percepção de confiabilidade e competência vindo do orador, os gráficos mais sofisticados perdem completamente o seu impacto. Isso nos leva diretamente às raízes desse conceito. Quando a gente volta lá para a Grécia Antiga, Aristóteles já tinha mapeado essa dinâmica com uma precisão impressionante. A famosa tríade retórica. Isso. Ao formular a tríade, ele categorizou a persuasão em 3 pilares fundamentais. O logos, que é exatamente essa estruturação lógica e racional do argumento, o pathos, que é a conexão emocional com a audiência, e, por fim, o ethos. Que é a credibilidade. Exato. E o que me chama muito a atenção nos nossos materiais é que o conceito de ethos é muito mais profundo do que simplesmente falar de forma articulada, sabe? Não é só ter uma voz bonita. Sem dúvida. Traduzir ethos apenas como presença de palco acaba diluindo muito o peso do termo original grego. Na sua essência, ethos significa uma credibilidade intrínseca. Uma credibilidade estrutural. Perfeito. É a consolidação de qualidades, de histórico e postura,
que faz com que um grupo de pessoas decida, voluntariamente, seguir um líder. Não tem a ver com ser o orador mais eloquente da sala. Trata-se de exalar um estado de confiabilidade, né? Tão sólido que atrai a colaboração e o alinhamento de quem está ouvindo naturalmente. E o que ilustra isso de maneira brilhante nas nossas fontes é o contraste entre figuras históricas que possuíam este ethos em sua forma mais pura. É fascinante observar líderes como Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Confúcio e Abraham Lincoln. O contraste de estilos aí é imenso. Imenso. De um lado, a gente tem a retórica estrondosa e aquela postura imponente do Churchill, um primeiro-ministro britânico no auge de um conflito global. E do outro, a gente tem a liderança silenciosa, o ascetismo e a ação pacífica de Gandhi. São épocas diferentes, paradigmas culturais completamente distintos, abordagens que estão em extremos opostos do espectro da comunicação. E vale ressaltar para quem nos ouve que a nossa análise aqui passa longe de avaliar o mérito das visões políticas de cada um deles. Com certeza, o foco é estritamente na mecânica da influência. O ponto de intersecção é que todos eles compartilhavam essa mesma presença persuasiva e inegável. O ethos não exige um molde único de personalidade. É libertador pensar nisso. Esse é um dos insights mais libertadores dessa análise. De fato, desmistifica completamente a ideia de que a liderança persuasiva pertence apenas aos extrovertidos. Ou aqueles que falam mais alto na sala. Exato. O ethos transcende o volume e o estilo. Churchill usava discursos majestosos porque o contexto dele exigia a projeção de uma força inabalável. Gandhi usava o simbolismo porque o contexto exigia uma autoridade moral diante de um poder assimétrico. Ambos projetavam uma credibilidade tão densa que multidões confiavam no caminho apontado por eles. Mas a transição que a gente precisa fazer agora é trazer esse conceito grandioso para a realidade diária. Como um profissional contemporâneo, gerindo um projeto complexo numa segunda-feira de manhã, constrói esse nível de confiança? Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para responder a isso, a gente pode recorrer à forma como as pesquisas estruturam a dinâmica da influência. A literatura clássica de gestão divide as fontes de poder em 5 categorias. As 5 bases do poder. Isso. E o que é revelador é notar que as 3 primeiras são puramente posicionais. A gente tem o poder coercitivo, que se baseia estritamente na capacidade de punir. Fazer as pessoas obedecerem sob ameaça de punição. O medo da demissão, né? Depois a gente tem o poder legítimo, que é a autoridade formal garantida pelo título no organograma. A pessoa manda porque o cargo de diretor exige obediência. E a terceira posicional é o poder de recompensa, que é puramente transacional, oferecer bônus, folgas ou promoções em troca do cumprimento de metas. E se conectarmos isso ao panorama geral do ambiente corporativo moderno, especialmente em estruturas matriciais, o grande problema dessas 3 bases é que elas são extremamente frágeis. Principalmente para quem gerencia projetos. Exatamente. Em projetos complexos e multifuncionais, frequentemente um gerente precisa liderar desenvolvedores, designers ou analistas que não respondem hierarquicamente a ele. Nesses casos, o poder legítimo simplesmente não existe. Não existe. O poder coercitivo, além de destruir a cultura e a segurança psicológica da equipe, é inútil se você não tem autoridade para demitir ninguém. E o poder de recompensa esbarra no limite do orçamento, né? Uma hora o dinheiro das recompensas acaba. É por isso que a verdadeira capacidade de influenciar e estabelecer o ethos reside nas 2 últimas bases, que formam o poder pessoal de um indivíduo. E essas 2 bases pessoais são onde o jogo realmente acontece. A 4ª categoria é o poder referente. E a 5ª é o poder de especialista. E qualquer profissional moderno não deve depender de coerção, deve focar quase inteiramente nessas 2 frentes. O distanciamento do poder puramente posicional não é apenas uma preferência de estilo, é uma necessidade operacional de quem quer engajar equipes em alto nível de performance. Mas pede para eu te dar exemplos práticos disso. Como alguém constrói isso no dia a dia? Vamos lá. O poder de especialista é construído sobre a fundação de habilidades reais, é um histórico de entregas sólidas e um conhecimento profundo da área de atuação.
É provar as credenciais, né? Nível de educação, experiência prática. Exatamente. As pessoas ouvem com atenção porque reconhecem que aquele indivíduo domina a complexidade do assunto. E tem um detalhe. Qual? Mesmo alguém que acabou de assumir uma função e ainda não tem um histórico longo, pode construir esse poder demonstrando agilidade mental. Fazer as perguntas certas, ter uma curva de aprendizado acelerada, demonstrar potencial para brilhar na função. É deixar claro que existe substância ali. E o poder referente? O poder referente está ligado ao respeito humano e profissional. Aqui entra fortemente o conceito da liderança servidora, a servant leadership. Eu sou apaixonada por esse conceito. É sobre empatia, construir confiança com as partes interessadas e provar que você é uma pessoa de bom caráter que cuida da sua equipe. É a diferença fundamental entre uma equipe que segue uma diretriz porque é obrigada e uma equipe que segue uma visão porque acredita nela. Então, o que tudo isso significa na hora H? Com essas fundações de especialista e referente bem solidificadas, a gente chega no ponto de aplicação. O momento da verdade na comunicação. Isso. Imagine um momento em que é necessário unificar uma equipe resistente em torno de uma mudança de processo. Como transformar essa teoria toda em uma presença de palco arrebatadora? As fontes enumeram 3 caminhos vitais. O primeiro deles é, de forma muito pragmática, o estabelecimento das credenciais. Reforçando aquele poder de especialista. Exato. É o que eu fiz, como posso provar, qual é o meu potencial. Antes de pedir que a equipe confie no plano, é preciso lembrar a eles o porquê de você estar conduzindo aquele plano. Isso não significa ser arrogante. É ter a firmeza de contextualizar a sua própria bagagem técnica que valida as decisões tomadas. A segunda forma de estabelecer essa credibilidade no momento da fala é através da paixão pelo tópico. E isso tem um peso enorme. Nossa, tem mesmo. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia com a experiência da própria audiência agora. Se a gente pensar na época da faculdade ou da escola... Bons tempos. Sim, aquele professor que marcava a vida dos alunos, que fazia todo mundo prestar atenção num assunto super denso, raramente era a pessoa com os slides mais bem elaborados. É verdade. O que os diferenciava era aquele brilho no olho. Era uma paixão tão autêntica e genuína pelo assunto que acabava sendo contagiante. Eles não transferiam apenas dados, eles transferiam o próprio interesse. O entusiasmo convence antes mesmo da lógica. O entusiasmo genuíno funciona como um validador magnético. Ele prende a atenção, demonstra que o próprio orador acredita profundamente naquilo que está dizendo e dá permissão para a audiência também acreditar. Isso nos leva à terceira forma vital de projetar persuasão. Que é o estabelecimento de um terreno comum, a visão. Ter credenciais e falar com paixão ainda foca muito na figura do líder em si. O terreno comum exige deslocar o holofote do eu para a missão coletiva. Pro nós. Isso. Dar às pessoas um porquê. É a capacidade de articular de maneira cristalina por que um projeto importa para o coletivo. O terreno comum ganha uma dimensão super prática quando a gente conecta com a tríade do conhecimento. A amarração final dessa teoria. Exato. O modelo emergente de comunicação exige que um líder saiba responder 3 coisas: o saber o quê, o saber como e o saber por quê. Vamos tangibilizar isso com um cenário. Suponha que uma empresa está migrando todo o seu sistema de CRM, o software de gestão de clientes que eles usam há 10 anos. É o tipo de mudança que gera resistência imediata, reclamações, ansiedade em todos os departamentos. O cenário clássico. Se o líder focar apenas no saber o quê e no saber como, a comunicação vai ser algo tipo: a partir de segunda-feira, todos os logins mudam. Aqui está um manual de 300 páginas sobre como cadastrar clientes. O que é péssimo. Essa abordagem informa, mas não persuade. Ela não constrói o ethos. Pelo contrário, ela gera atrito, porque as pessoas veem apenas mais trabalho e burocracia pela frente. Falta o significado por trás do esforço. Mas a dinâmica inteira da sala muda quando o líder integra o saber por quê. Criando aquele terreno comum, se a narrativa for: nós estamos perdendo contratos porque o nosso sistema atual é lento e nós sabemos que vocês têm trabalhado até mais tarde nas sextas-feiras apenas para compilar dados manualmente. Olha a empatia aí.
Nós vamos mudar para este novo sistema porque ele vai automatizar os relatórios e devolver o tempo de vocês para focar no que realmente importa, que é o atendimento. De repente, tive até uma epifania aqui. Conta. A migração do software deixa de ser uma imposição burocrática e passa a ser uma solução para uma dor coletiva. Essas ferramentas estruturadas aliviam aquela pressão de que a gente tem que nascer carismático. Prova que a presença e o ethos podem ser metodicamente construídos. Fornecer esse significado é a forma mais refinada de liderança servidora. É o porquê que fornece o significado. E quando um líder fornece significado consistente, a equipe se engaja. Fazendo uma síntese energética desse nosso mergulho, a grande lição é que o verdadeiro ethos não é mágica, é uma arquitetura cuidadosa. Uma soma de fatores. É a soma de mostrar suas habilidades, que é o poder de especialista, cuidar da sua equipe com empatia, que é o poder referente, comunicar com paixão e, o mais importante, dar às pessoas um motivo claro e compartilhado para seguirem juntas na mesma direção. E para quem nos ouve, vale o reforço. O aprendizado contínuo e a clareza de propósito são os melhores antídotos contra a sobrecarga de informações num projeto. É isso que corta o ruído corporativo e cria confiança inabalável. Com certeza. Essa é a base. Mas a gente sabe que analisar as coisas a fundo sempre nos leva a novos horizontes. Olhando para a velocidade das mudanças ao nosso redor hoje, qual é a grande provocação que podemos extrair disso tudo para nossa audiência pensar depois? Analisando as engrenagens do poder pessoal, isso levanta uma questão importante. A gente viu que o ethos depende muito do equilíbrio entre o poder de especialista e o poder referente, certo? Certo. Mas vivemos um mundo onde a tecnologia e as metodologias mudam tão rapidamente. O conhecimento técnico de um líder, o seu poder especialista, pode se tornar obsoleto da noite para o dia. Pense numa nova inteligência artificial que muda toda a indústria. É uma realidade brutal. A provocação é a seguinte: se as habilidades técnicas de um líder desaparecerem repentinamente, o seu poder referente apenas a sua empatia, o seu caráter e a sua liderança servidora, será forte o suficiente para sustentar a confiança da equipe sozinho? Uau! Ou será que a tríade de Aristóteles entra em colapso total se o pilar da especialidade técnica for retirado? Essa é uma reflexão maravilhosa. Se o nosso alicerce técnico desaparecer, apenas a nossa humanidade e integridade são suficientes para manter o ethos intacto. É o que a gente deixa para o pessoal ponderar. Eu adoro essa reflexão, incentivo demais a nossa audiência a levar esse questionamento para as suas próximas reuniões ou dinâmicas de equipe. E com isso, encerramos o nosso mergulho profundo de hoje. Foi uma excelente análise. Foi sim. Fica a nossa gratidão pela companhia, pela curiosidade e pelo tempo investido de quem esteve ouvindo a gente. Um excelente dia a todos, continuem construindo essa credibilidade e até a nossa próxima análise.